O Grêmio classificou, mas não empolgou. Venceu no detalhe, ouviu recados duros do treinador e teve um artilheiro em fase absurda mais uma vez. O mercado está andando e um aviso foi dado. Daqui pra frente, só ganhar não basta. Depois da vinheta, a gente traz as últimas horas aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a vitória gremista, as últimas horas lá na Arena. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é um oferecimento de KTO para brincar, para se divertir com responsabilidade, juízo sempre, tem a chance extra para você aproveitar. O Colorado joga neste domingo, né? É quartas de final para o Inter, o Grêmio já está garantido na semifinal. Enfim, KTO é uma brincadeira. Lembra que é site proibido para menor de idade e é a KTO que me permite falar sobre as informações das últimas horas, porque o Grêmio bateu a equipe do Novo Hamburgo, 1-0, placar magrinho na Arena, gol de pênalti do Carlos Vinícius, mas o suficiente para colocar o Grêmio na próxima fase da competição. Foi um jogo difícil, foi um jogo duro, de ritmo baixo, pouco brilho, né? E um adversário que fechou a casinha e deu trabalho. Mas o objetivo foi garantido, passar de fase e encarar agora o próximo adversário na corrida pelo título do Campeonato Gaúcho. E essa dificuldade da partida em si, ela não passou desapercebida não, principalmente pelo técnico Luiz Castro, que reconheceu a dificuldade da partida, mas mais do que isso, as dificuldades da equipe. Para o Luiz Castro, ofensivamente, o Grêmio apresentou dificuldades, pequenos defeitos. É óbvio que ele valoriza o resultado, valoriza o controle que o Grêmio teve da posse de bola, a presença no campo ofensivo, mas reconhece que foi um jogo de poucas oportunidades. E depois que você faz 5 no Botafogo, é natural que a expectativa suba, que o torcedor espere uma atuação contra um adversário menor de maior brilho, né? Mas a ênfase, ela foi dada à classificação. A meta que foi atingida, porque essa era a conversa de vestiário. Não foi um jogo onde o Grêmio conseguiu desempenhar o treinamento, o trabalho, mas foi um jogo onde o resultado final ele é valorizado no bastidor gremista. E essa visão ajuda a entender um pouco uma discussão que voltou com força nas últimas horas, principalmente pelas dificuldades de mercado, que é ter um camisa 10 no time. O Luiz Castro, ele foi perguntado pelo Caliel Dornelles, inclusive, sobre a necessidade de ter essa figura do camisa 10 e a perseguição no mercado por este jogador mais organizador, mais cerebral. E ele deixou de lado a ideia do 10. Mudou um pouco o discurso, principalmente se a gente comparar com as primeiras entrevistas do próprio Luiz Castro. Segundo ele, esse camisa 10, essa figura que foi marcante no futebol brasileiro, no futebol argentino, ficou no passado. Que ele não pode ter mais um jogador que pensa apenas em atacar e que não participe da arte de defender. Tá? Ele falou muito sobre a arte de atacar, mas deixou claro que existe uma arte defensiva que precisa ser respeitada. E que não dá mais para ter um atleta que só participa de uma fase do jogo. Que ele quer um jogador que esteja ligado, atento e participativo em todos os momentos. Até ele chegou a fazer questionamento sobre quem é o camisa 10 do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique. O fato é que não é resposta de ocasião, tá? É uma dificuldade de mercado encontrada pelo Grêmio e essa busca pelo 10, ela vai ser esfriada nesse momento, já começou a ser, e talvez ali no meio do ano, caso o nome seja encontrado, o Grêmio venha contratar. Mas por hora, o que o Luiz Castro está dizendo é, gente, não precisa. E não precisa porque o Grêmio não conseguiu efetivar a contratação desse jogador. Esse conceito aparece também no discurso da direção. Tá? O Antônio Dutra Júnior, ele deu entrevista lá na zona mista da Arena, falou sobre o mercado de transferências, respondeu sobre as chegadas de Nardoni e também do Pérez. Segundo ele, não há relação com a possível saída de Arthur no meio do ano. Diz que foram negócios de ocasião, que o Arthur segue tratando com o Grêmio, que o Grêmio ainda está interessado e que o planejamento não é sobre uma reposição antecipada, muito pelo contrário, é sobre organização do grupo e fortalecimento, principalmente pensando em 2026. Enquanto o elenco se organiza, quem decide dentro de campo continua resolvendo. Eu tô falando do Carlos Vinícius, né? 9 gols em 9 jogos, 2 assistências, artilheiro do futebol brasileiro na temporada, agora gol decisivo em mata-mata, na verdade mata, convenhamos, né? Quartas de final do campeonato gaúcho,
mas um discurso muito maduro a respeito do coletivo, da necessidade de deixar o Grêmio numa situação competitiva forte nesse ano. Só que, convenhamos, o nome do Carlos Vinícius está muito conectado nesse momento com a seleção brasileira pela fase que ele atravessa. Ele é o artilheiro do Brasil hoje, vive uma fase extraordinária, o Ancelotti já veio observá-lo, tem agora data FIFA para chegar, os últimos jogos, os últimos testes contra a França e contra a Croácia, e o Carlos ele tem sido questionado jogo a jogo sobre um desejo, né, se existe, de jogar uma Copa do Mundo. Convenhamos, é óbvio que existe. Só que ele nunca tinha sido tão direto. Agora ele abraçou o sonho, sem fazer cobrança, mas declarou o desejo, a espera por uma oportunidade. O Ancelotti tem praticamente esses 2 jogos antes da Copa do Mundo. Vamos ver se ele é chamado, né, cara? Vamos ver se ele é chamado. França e Croácia, os 2 últimos jogos. A seleção brasileira, em data FIFA, realiza testes, é natural, e o nome dele está cotado. Eu não vou dizer que tem grandes chances, mas é um nome cotado a ponto do treinador ter assistido o Carlos Vinícius recentemente naquele duelo contra o Fluminense. O vestiário entendeu exatamente o peso do jogo contra o Novo Hamburgo, tá? Isso ficou claro pelas declarações dadas na zona mista. O Edenilson, por exemplo, valorizou demais a classificação, o desempenho coletivo no aspecto defensivo. O Grêmio tinha falhado bastante contra o Botafogo, e isso havia machucado um pouco o grupo de jogadores, né? Ficou aquele sentimento de que tinha muitos problemas, muitas falhas contra o Novo Hamburgo. O Grêmio conseguiu dar uma segurada nos vazamentos. Então existe ali um reconhecimento também sobre a qualidade do Novo Hamburgo, mas uma satisfação muito grande por parte do Edenilson, o próprio William falou sobre, o Everton falou. Cara, o Everton ele estava sendo execrado pelo torcedor do Grêmio, pelas falhas recentes, foi herói do jogo agora contra o Noia, faz uma defesa no último minuto, dá assistência que gera a penalidade. O Everton saiu de campo maior do que entrou, e o Grêmio comemora isso. Foi um jogo bem importante esse de quartas de final para o goleiro Everton. Enquanto isso, fora de campo, o Grêmio também segue se movimentando, porque o Juan Nardoni, ele se despediu do Racing nas últimas horas, no sábado, recebeu grandes homenagens lá no El Cilindro, reconhecimento nas redes sociais por parte da torcida. Foi uma saída com uma imagem super positiva, tá? O Leonel Pérez desembarcou em Porto Alegre, aguarda apenas agora o anúncio oficial, chega para ser uma alternativa ao grupo, um jogador de rodagem de elenco momentaneamente, e cara, vamos ver o que vai dar, principalmente em relação ao Nardoni, se ele vai assumir titularidade, se não vai. Foi um grande investimento que o Grêmio fez, então existe uma curiosidade muito grande em relação a ele. Pra gente fechar, o Grêmio muda o foco, passa a olhar para o Campeonato Brasileiro, jogo contra o São Paulo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, e aí a volta do time titular completo, já que o Grêmio preservou no último sábado para buscar essa classificação para as semifinais do estadual. O Grêmio avançou, lembrando, né, 1-0 em cima do Novo Hamburgo. Não foi um jogo empolgante, mas foi um jogo com muitas respostas. Agora entra a fase em que só classificar não basta. Vai precisar jogar mais, decidir melhor e sustentar o discurso de dentro de campo, sem dúvida nenhuma. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, a gente se vê. Tchau, tchau.